Saudações, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar nesta aula sobre a ficção científica ou um filme de Star Trek chamado Astar-Cheran. Nessa aula, mais uma vez, vou procurar mostrar a ilusão em que vivem, acreditando simplesmente em tudo que lhes é ensinado, sem cogitar se verdade ou mentira, sem buscar maiores informações, maior aprofundamento sobre tudo. Aliás, é o que venho fazendo paulatinamente, vídeo a vídeo, levando uma forma de ampliar vossas consciências para se tornarem livres pensadores e provavelmente livres de uma próxima encarnação, ou encarnações repetidas, kármicas, né? Muitos não acreditam em vida após o desencarne ou que exista vida fora da Terra. Isso representa a arrogância e o desconhecimento humano. Repito, acreditam que o Criador os criou burros, os colocou neste planetinha, que é uma poeira perante o cosmo, para ficarem inteligentes, vivendo aqui em média 80 anos, e acabou. Pergunto, e o que você aprendeu nesse micronésimo espaço de tempo perante o tamanho, como eu disse, do cosmo? Posso dizer, não aprendeu nada, inocente. Da mesma maneira, não acredita que exista vida fora da Terra? Pergunto novamente, e para que existem? Conforme diz a ciência astronômica, 6 sextilhões de planetas no cosmo, que conseguimos ver através de telescópios. Por acaso isso não seria um desperdício? Tantos planetas que podem gerar vidas e espécies, e você, inculto e arrogante, acredita ser o único ser existente em toda essa imensidão? Cala a boca! Acordem, libertem-se de vossos bloqueios mentais, rasguem o véu de vossas ignorâncias, ampliem ou expandam vossas consciências. Como diz a filosofia, há muito mais entre o céu e a terra que a vossa vã filosofia possa explicar. Vamos, caminhem. Abrem-se, despertem do sono preguiçoso que estão. Vamos, a jornada é longa. Não podemos ficar parados. Vamos adiante. Deixem o caminho que passou. Ficou para trás. O caminho é sempre ir em frente. Não se pode voltar por onde passou. Voltar é retrocesso. É atraso. Você tem de caminhar. Prefere ficar nesta vidinha que se encontra? Vamos falar do tal Astar-Cheran. E no vídeo seguinte, vamos falar dos supostos mestres ascensos, que estão coligados, né? Para não ficar muito longo, aqui eu vou falar só do Ashtar, e no outro eu vou falar só dos mestres ascensos. Claro que esse assunto, como eu disse, daria pelo menos uns 3 vídeos para falar a respeito. Mas só vou mostrar, como sempre faço, o básico das informações sobre toda essa história, com E, que quer dizer, é fábula, é mentira, é invencionice. Pesquisem mais. Há muita informação, claro, contraditas, mas importantes a se inteirar. Porém, como livres pensadores, pesquisem bastante. Só assim conseguirão formar uma visão maior sobre a ufologia e as ditas mensagens canalizadas. Esse Astar-Cheran passou a existir a partir de uma pseudo-mensagem enviada por ele, né? Cujo um locutor, e se eu não me falha a memória, da Rádio Bandeirantes, isso há 40 anos atrás, colocou no ar. Aí essa gravação se espalhou como epidemia, como se fosse o próprio Ashtar falando. Depois foi se descobrindo a realidade.
Mas é uma pequena introdução. Vamos lá. Ashtar Sheran, em sânscrito, quer dizer o sol que mais brilha. Ash, em hebraico, significa pastor, um antepassado de Melquisedeque. Ashtar é nome e função para aquele que supervisiona e comanda as frotas intergalácticas, a serviço do Sananda. Sananda dizem que é o Cristo superior aí. Nada provado. Sheran é outro nome, função de um ser que entrou nesse quadrante do universo para auxiliar a ressurreição e a ascensão de um planeta chamado de Código Evolutivo 666, transmutando-o para aqueles que optarem pela luz, pelo Código 999, seguindo, diz, o padrão crístico. Minha opinião é de que posso dizer ser criação de esotéricos, não representando a verdade que tento incutir nas vossas mentes incautas. Outra observação em relação a ele é a de fazerem muita confusão. Uns dizem ele ser um extraterrestre, eu digo apenas um personagem, e outros dizem ser o nome de um comando estelar e não de uma figura, e que qualquer ser pertencente a esse comando pode se autodenominar como Ashtar. Entenderam? Apesar das dúvidas existentes, quero acreditar que isso tudo possa ser verídico e que estejam trabalhando verdadeiramente para influenciar os humanos dormentes em suas energias bloqueadas. Vamos acreditar, né? Não existe prova nenhuma. É muita invencionice de médiums, né? Esotéricos. Diz, são capelitas de Cruastron-Tra. Ashtar Sheran faz parte dos capelitas exilados, ou para quem conhece a história de Capela, né? Dizem que nós somos os exilados de Capela, mas estão dizendo que eles são de Capela, né? Tudo bem, né? O grupo de extraterrestres que conseguiram escapar da destruição de seu planeta Capel-Ra, e que agora se comunicam e influenciam a raça humana com suas capacidades psíquicas, objetivando nos proteger de nós mesmos e de ameaças externas. Não há provas acadêmicas sobre a existência de tais fatos supostos das teorias visionárias sobre esse Ashtar Sheran. Capel-Ra, em decorrência da ganância e degradação moral de sua sociedade, se autodestruiu e é da vontade de Ashtar Sheran e de seu pai impedir o avanço dessas características na sociedade humana. Até agora, não vi isso acontecer, né? Além disso, as ameaças do planeta Hercólobus, ou Nibiru, seja lá qual for, que ninguém falam muito também, e até agora nada. E das raças alienígenas divergentes entre eles, ou seja, os reptilianos e os titas, que já se infiltraram em nosso planeta. Ashtar Sheran é defensor das sociedades galácticas e tem por função manter seu equilíbrio. Isso é tudo história, né? Quero ver alguém provar que isso é verdade. Vem com esses papos de canalização. Esse negócio de canalização é um engano só. Pouquíssimo. Posso dizer, talvez 1% dos médiuns realmente canalizam alguma coisa. E que não tem nada a ver com Ashtar Sheran. Tá? As supostas canalizações psicográficas ou contatos físicos com Ashtar Sheran datam desde o início da década de 50. Em 1952, Ashtar Sheran teria então contatado o norte-americano George Van Tassel e alertado sobre os perigos das explosões nucleares. Talvez eu seja o Ashtar Sheran, viu? Porque eu nasci em 1952. Quem sabe ele não entrou nesse corpo aqui, né?
agora está como Ricardo Galotti, e me passaram que o nome verdadeiro dele é Atron Azael. Quem sabe, né? Diz que em 1952 foi a época de maior chegada de extraterrestres e naves no planeta Terra. É, tudo história, ficção, né? Comunicado de Achitar. Em 18 de julho de 1952, o objetivo dessa organização é, em certo sentido, para salvar a humanidade de si mesma. Isso aí qualquer um pode falar que tem um pouco mais de cabeça, né, aberta. Há alguns anos, seus físicos nucleares penetraram o livro do conhecimento. Que interessa isso? Eles descobriram como explodir o átomo. Repugnante como os resultados têm sido, que esta força deve ser utilizada para a destruição. Diz a história que quem inventou foi o Einstein, né? E que depois ele se arrependeu. Conversa mole. Ele sabia que era para isso. Ele estava afim de grana. Não é comparado com o que pode ser. Nós não temos nos preocupado com a sua explosão de plutônio ou de U-235. Estamos preocupados, no entanto, com a sua tentativa de explodir o elemento hidrogênio. Agora, aqui um adendo. Essa preocupação, se existe desses seres, de fato, não seria só com a raça humana, mas que a explosão atômica pode sim prejudicar não só o planeta Terra, como toda a circunvizinhança. E que eles podem estar inclusos nisso. Então o interesse dele também é defender a parte deles, não só do ser humano. Bom, esse elemento vivificante original, life-giving, juntamente com 5 outros elementos no ar que você respira, a água que você bebe, na composição do seu ser físico, em muitos de seu planeta material está a substância atômica vivificante, ou seja, o hidrogênio, né? George Van Tassel publicou um livro em 1952 intitulado I Rode a Flying Saucer. Vocês percebem? Sempre. É vender livro. É história criada por escritores. Vamos lá, em frente. Ethel P. Hill. Mais tarde, a Achitar entrou em contato com a médium americana Ethel P. Hill, ainda na década de 50, e disse comandar um exército de homens. Alguém viu-a? Tem prova disso? Comandar um exército de homens do espaço. Dessas canalizações, mais uma vez, nasceu o livro In Days to Come, em 1957. Estão percebendo? MFK Berlim. Ainda nessa mesma década, em 1956, Achitar contatou um círculo de médiuns alemães. Dessa vez, um círculo de médiuns liderado por Herbert Victor Spears e seus filhos Uwe Spears e Mônica Manuela Spears, o MFK Berlim. A grande missão celeste de Achitar Sheran, a humanidade da Terra. Esse livro, mais um, continha 3 obras do Círculo de Médiuns da Paz de Berlim. Antes da aterrissagem, Vor der Landung, 1958, é outro livro que consta, né, da Grande Missão Celeste, ou o Círculo de Médiuns da Paz de Berlim. O outro é Veritas Vincit, em 1959, e De Estrela em Estrela, von Sterzuhastern, em 1960. Eugênio Siragusa, outro contatado famoso que alegou ter encontrado Achitar Sheran, foi o italiano Eugênio Siragusa, ainda que os avistamentos de Siragusa remontem antes de 52. Até eu posso falar isso, né? Não foi até 1962 que ele realmente teve encontros físicos com seres do espaço no Monte Manfred. Por acaso, não é a mesma história de Abraão e de Moisés? Por que eles vão se encontrar num monte escondido? Aparece aqui, no meio do povo.
Conversa mole. Paulo Antônio Landulfo Fernandes. Vale a pena destacar outro contatado importante, dessa vez em solo brasileiro. O baiano Paulo Antônio Landulfo Fernandes, em 1969, na idade de 21 anos, teve um suposto encontro físico com Ashtar Sheran. Desculpe, né? Mas como é que você vai acreditar num cara com 21 anos de idade? Bom, tudo bem, vai. Inicialmente já podemos dizer que tudo isso foi apenas uma criação efetivada por inescrupulosos escritores com o objetivo apenas de venderem muitos livros, e o que se mostra é que deu resultado. Mais uma vez, o ser humano é enganado por contos de fábulas e que acreditam simplesmente serem verdadeiras e seguem toda essa baboseira, né? Depois embaixo eu vou deixar o link para quem quiser pesquisar mais a respeito na Wikipedia, né? Vou deixar o link dele sobre Ashtar Sheran. Para quem estuda ou pesquisa discos voadores, não é novidade a divisão que existe dentro da ufologia, divisão, hein? Da ufologia, em que a relação e interpretação e ao viés pelo qual se olha este fenômeno. Como se sabe, de um lado, a ufologia dita científica e de outro, a ufologia conhecida como mística. Estas duas correntes de pensamento dificilmente se mesclam ou se entendem. Já começa a bagunça aí, né? Uma vez que o lado que opta por analisar o universo ufológico com bases fincadas na ciência abomina qualquer viés espiritualista para tratar dos discos voadores, e os ufólogos místicos descartam qualquer argumento que ligue as entidades extraterrestres a explicações fornecidas pela astronomia, cosmologia, física ou psicologia. Você vê que não tem, é tudo contradição. Os contornos e limites de uma e de outra linha de estudo da problemática ufológica, entretanto, não são tão claros e óbvios como gostariam os dois lados. Por isso que eu digo, enquanto não andar a espiritualidade junto com a ciência, porque é uma coisa só, vai continuar a bagunça, a controvérsia. Isso porque é muito difícil, conforme nos aprofundamos no estudo dos relatos de testemunhos que foram ou são contatadas por extraterrestres, delimitar onde acaba a pesquisa científica sobre elas e começam as interpretações místicas de tais eventos. É justamente nesta região, um tanto confusa, que encontramos a figura do Ashtar Sheran. Muito embora para a maioria dos ufólogos da linha científica seja uma perda de tempo discutir e pesquisar qualquer coisa ligada ao tal personagem, pois para eles se trata de uma figura pura e simplesmente inventada e mantida pela fé das pessoas. Para os adeptos da ufologia mística, Ashtar é real e merece ser mais bem conhecido e estudado. Não é a intenção deste artigo, conforme eu tirei, provar ou negar a existência de tal ser. Eu estou aqui provando a não existência, cujas características são tão confusas quanto a região que habita, mas lançar sobre ele um olhar isento de valores, procurando explicar melhor quem é e qual seria a missão de Ashtar Sheran, se não é realmente um desejo profundo contido na alma do homem. Vamos começar com a sua suposta aparência. Olha só, hein? Ashtar seria um homem alto, loiro, forte, de lindos olhos azuis e aparência beirando a androgenia, quem sabe também não seja, né? Cujo poder alcançaria o comando de milhares de naves de diferentes planetas, todos unidos por uma dita confederação intergaláctica da grande fraternidade branca universal. Por acaso não é uma figura muito parecida com a história do tal Jesus? Igualzinho, né? Cala a boca! Aproveitando essa deixa,
Iria falar neste vídeo, como eu já disse antes, sobre a fraternidade branca, né? Mas ficaria muito longo. Portanto, em continuidade, vou falar no próximo vídeo, tá? Que é outra farsa, outra mentira. Sua missão é de paz e de evolução, iluminando os seres não apenas da Terra, mas também de outros mundos, cujos habitantes, assim como nós, são ignorantes e pouco evoluídos. Como eu disse, 6 sextilhões de planetas. Você acha que só existe o ser humano aqui na Terra? E como se tudo isso fosse pouco, a Chitara ainda responde apenas a uma pessoa, o tal de Sananda. Também não existe comprovação nenhuma, né? Que faz parte dessa turma aí da Fraternidade Branca. Eu sou médium, convoco eles veementemente e não aparecem. Mais conhecido entre nós como Jesus, né? Ou Cristo. Nada a ver. Perceberam a loucura? Essa é a descrição da entidade Shitacheran, com algumas variações aqui e ali. E a palavra entidade não leva em si qualquer conotação irônica, uma vez que, segundo os muitos, ele é um ser etéreo e com uma aparência que varia de acordo com o planeta onde se apresenta. Então você percebe que não existe um Ashitar, né? Suas comunicações com seus interlocutores seriam, na maioria, canalizadas por um processo conhecido como psicografia. Eu tenho meu primeiro vídeo, é uma mensagem extraterrestre, feita por Atlan Azael. Poderia ser do Ashitar, né? Tal ser, que para muitos também seria uma mistura de Jesus com o Capitão Kirk da série Star Trek, né? Ganhou fama e adeptos desde que seu nome foi citado, né? Pela primeira vez, décadas atrás. E mesmo que muitos Ashitar seja bom demais para ser real e se relacione mais com um fenômeno psicológico da projeção do que uma realidade. É inegável que a entidade se transformou em algo que vai muito além de qualquer ponderação lógica. Tá vendo? Vai além da ponderação lógica, vocês têm que analisar. Né? Ashitar, portanto, é sim muito mais um fenômeno de fé do que ufológico. Há décadas, como tudo que está dentro da religião, ele também faz parte, né, do panteão das crenças místicas numa irrealidade. Há décadas o homem pergunta qual é a sua relação com nossos visitantes e se um dia conviveremos harmonicamente. Em algumas passagens e comunicações encontradas na literatura ufológica, existe a menção de que a Shitacheran viria de um planeta com o nome de Metária. Olha a confusão. Que orbitaria o sistema estelar triplo de Alfa Centauro. Vejam a confusão. Agora, ele não é mais de Capela, ele é de Centauro. Entendeu? E aí? Ele pode ser de muitos lugares, de acordo com o próprio texto diz. Pode também não ser nada, que eu mais acredito nisso. Inúmeros movimentos cósmicos foram criados em torno deste nome e da hipotética entidade como o College of Universal Wisdom, ou seja, Universidade do Conhecimento Universal, do auto-intitulado contratado George Van Tassel, a organização International Get Acquainted Program, ou Programa de Familiarização Internacional, de George Adamski, e a Sociedade Aetherius, de George King, entre outros. Além disso, dezenas de livros foram lançados em todo o mundo e nos mais variados idiomas, abordando a alegada missão de Ashitar e como seriam suas naves de resgate. Percebem? É só história, é para vender livro. Some-se a isso que vários supostos contatados ao longo da história disseram, e ainda dizem, serem representantes ou mensageiros de luz do comando Ashitar e de outros membros do que chamam a hierarquia espiritual na Terra. Cala a boca! Eu também faço parte da hierarquia espiritual na Terra. Compreende? Esse é o meu trabalho aqui.
tirar vocês da maluquice, mas não ficar incutindo falsas crenças em vocês. Muito pelo contrário, você tem que se libertar dessas crendices. Agora vem uma outra história, né? Diz assim que Ashtar Sheran é o falso arcanjo Miguel. Porque disseram que ele era o arcanjo Miguel. Olha a loucura. Sabe para quê, né? Para fazer a miscigenação com a religião. Ashtar e seus mensageiros, médiuns do astral, distorcem os ensinamentos de maneira espantosa. Eles buscam confundir os filhos da luz em todos os seus textos. Só rindo. Este comandante Ashtar Sheran envia seus ensinamentos através de contatos com vários e diferentes canalizadores espíritas e esotéricos, espalhados pelo mundo. As escolas mais sérias e preparadas da grande fraternidade branca, a escola teosófica, o movimento Eu Sou, a Igni Yoga, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse, criadas pelos mestres ascensos para divulgar seus ditados através de seus mensageiros. Nada ensinam sobre o nome Ashtar Sheran. Em todas essas escolas não se fala em Ashtar. Se não existe consenso entre eles, isso mostra as mentiras dos dois lados, pois nenhum dos dois podem confirmar quem são de fato e que tudo não passa de engodos, de histórias fantasiosas. Ashtar se coloca como comandante de uma equipe de extraterrestres, já falei, né? Cuja missão é proteger o nosso planeta. Qual é a prova disso? Os mensageiros dos mestres ensinam que esta é a missão do arcanjo Miguel. Da mesma maneira, é do arcanjo Miguel, citado na Bíblia como o comandante dos exércitos do Senhor nosso Deus. Aí copiaram a historinha e inventaram o Ashtar Sheran. Ashtar é aquele que tenta mostrar ao mundo uma fuga física através de naves, ou seja, nós vamos sair daqui com esse corpo que nós vestimos, para fugir dos cataclismos possíveis que vão acontecer, mundiais, e da descida kármica sobre o planeta. Vejam novamente essa contradição, né? Sempre contradição. Já os tais mestres ensinam que só existe um caminho para nos libertarmos do sofrimento kármico. E este é o Sagrado Coração. Não tem nada a ver com coração. Sempre procuro passar isso para vocês. Coração não sente nada. Coração é um órgão musculoso, uma bomba para bombear o sangue para todo o nosso corpo. Ele não tem sentimento. Esse coração chama-se consciência. Quando você tem consciência, aí fica sempre a coisa de coração. A busca pela salvação interior. E o arcanjo Miguel é aquele que se invoca diariamente e que protege os filhos de Deus. Estou vendo, ele está protegendo aí do coronavírus, se é que isso é verdade, né? Está nos protegendo desses comandos aí, que se dizem superiores, né? Governantes e clérigos. Está nos protegendo? Está nada, inocente. Conseguiram encontrar essa luz interior. Lembre-se da explicação que dei sobre os arcanjos em meu vídeo sobre os arcontes. E sobre o que repito sempre, esse Deus que promulgam não é o Criador. Apenas tem origem pagã. Seria Ashtar Sheran um extraterrestre? Ou seria ele um espírito astral? Ou seria só invenção mesmo? Minha opinião, isso é só fábula. Uma outra médium muito famosa, que se disse contratada por Ashtar, foi a pessoa que na Terra diz que recebeu autorização da própria entidade. É a mesma coisa que eu falar que eu recebi autorização do Ashtar. Ela disse, ninguém viu. E como acreditam nisso?
para ser sua biógrafa oficial. Ela vai fazer a biografia de Ashtar, vai contar a vida de Ashtar. É muito idiota isso, não? Mais idiota ainda acreditarem. Seu nome era Thelma Terrell, falecida em 1993, conhecida nos meios esotéricos e místicos pelo codinome de Tuela, que dizia ter pertencido à frota de espaçonaves do Comando Ashtar, numa existência passada. Eu também, né? Sou da frota estelar, como eu disse. Vocês acreditam ou não? Caso não, pergunto, e por que acreditar em mais uma dessas enganadoras? Por que acreditam nessas histórias? Hã? Eu venho trazendo a verdade. Eles vêm trazendo ficção, ilusão para vocês. Então, qual realmente seria a boa intenção desses seres que te mantêm em cativeiro? Como muitos outros contatados, Thelma Terrell se auto-intitulava uma pessoa de origem extraterrestre. Babaquice, pois todos somos. Ninguém é do planeta Terra. Todos vieram de fora. Um dos livros de Tuela, chamado Ashtar e a Irmandade de Luz, totalmente canalizado. Canalizado ou criado pela mente dela, em seu desejo incontido de aparecer ou vender livro. Descreve que Ashtar Sheran é um comandante de uma colossal astronave. Agora é uma colossal astronave que está próxima à atmosfera da Terra. Né? Engraçado, né? A NASA não enxergou essa nave? Ou ela está camuflada, como no Star Trek? É? Foi com Thelma que Ashtar Sheran passou a se autodenominar Arcanjo Miguel. Ele passou não, ela que começou a falar isso. Ó, a insanidade. Isso é insanidade mesmo. Sabemos que outros canalizadores desta entidade não falam isso, mas colocam como o salvador da humanidade, quando esta é a função de São Miguel. Entenderam? Um outro famoso médium contatado por Ashtar chamava-se George Adamski, um polonês que foi para os Estados Unidos em 1893. Esse George Adamski é super conhecido no meio ufológico. Pesquisem a respeito. Meu entendimento, esse Ashtar só é aceito pelo meio esotérico, não é aceito nem por ufólogos e nem por espíritas, apesar das ditas canalizações mediúnicas. Agora, ele virou popstar. Todo mundo tem contato com ele. Proclamam ele ser o salvador do planeta. O homem pode salvar o planeta, ele precisa ter um salvador. Cala a boca. Puta. Nesse contexto se vê muito animismo. Sabe o que é animismo? É o que acontece com uma grande maioria dos médiuns. É criação da própria mente do ser. Não existe um contato verdadeiro. É muito achismo, muito modismo, típico dos humanos. Esses pseudos e ainda improváveis contatos têm uma finalidade escusa de salvar a humanidade, pois não há como provar a veracidade dessas comunicações. Além de todo o circo em cima deste assunto, ainda tem gente dizendo que ele já não faz contato há mais de 5 anos. Como que dizendo que os anteriores eram verdadeiros. Fico abismado em perceber médiuns ditos de renome acreditarem nestas mensagens como sendo verdadeiras. Não se dão conta de que podem estar sendo enganados, se deixam levar só porque falam bonito, mandam mensagens de ajuda que de fato não ajudam a nada. É tão simples. Se ajudasse a humanidade, não estaria no contexto de degradação sociocultural. A humanidade não estaria nessa maluquice. Principalmente no que tange à espiritualidade, porque não intervém de fato. Parece que nos fazem de joguetes, fantoches, ratos de laboratórios, cobaias. Sabemos que estamos em condição de ignorância, porém, deixa-nos à deriva, ao bel prazer, caminhando sem saber para que lado ir.
sem saber qual é a finalidade de estarmos encarnados, se somos de fato os culpados por esse aprisionamento, ou se estão nos aprisionando, nos testando. Sempre digo que não foi o Criador quem nos colocou aqui, mas alguém foi, ou por dívidas causadas por nós mesmos, ou simplesmente para testes, com finalidades de ver onde vão parar, né? Os humanos, criados em laboratório, né? Falamos do corpo humano, e como fica o que chamamos de alma e espírito. Aqui caberia uma explanação ampla sobre quem nos criou em corpo, em essência, mas vou me atrelar apenas ao conteúdo, que é desmascarar médiums e entidades fantasiosas. Dizem que o comando Ashtar é composto por milhares de espaçonaves de muitos sistemas solares, novamente, né, pertencentes à grande fraternidade de luz, cujo comandante-chefe é ele, sendo a orientação espiritual dirigida pelo Senhor Sananda, ou Jesus em seu planeta. Cala a boca! Diz ele, estamos aqui para auxiliar a Terra e sua humanidade, no decorrer do atual ciclo de purificação planetária e realinhamento polar, o que levará a Terra da terceira para a quarta e quinta dimensões. Ou seja, o planeta passará para essas dimensões, né? Ele vai sair da terceira dimensão vibracional. Então quem não for para a quarta e quinta vai ser retirado daqui, como eu sempre venho falando. Juntamente, quer dizer, isso é o que dizem, né? Provas ainda ficam duvidosas. Juntamente com os seres resgatáveis que ascensionarem suas consciências tridimensionais. Somos as hostes celestiais que servem ao radiantíssimo Cristo cósmico em sua missão de amor. De certa forma, torna-se até cômico, né? Apesar de desejarmos que assim seja. Mas pergunto, onde eles de fato estão? Eu sou médium e não recebo nenhuma mensagem deles, e muito menos os vejo. Sabem por quê? Porque não me deixo enganar. Não acredito simplesmente no que podem me comunicar. Sempre quero provas e nunca dão. E eu os convoco aqui, objetivamente, e que provem quem são. Mas é claro, nunca aparecem e nem aparecerão, porque não querem ser contestados, ou se existem, né? Ou será que são tão arrogantes quanto a própria raça humana? Há 40 anos que conheço essa história e não vi nada. Nesse tempo que possa confirmar enfaticamente a realização do que hipoteticamente eles dizem. Não vejo essa mudança alguma na conduta humana. É muita falação, muita falácia do que atitude. E creio que se houver uma influência extraterrestre, essa mudança ocorrerá, mas ainda no mínimo 100 anos. Processo, na nossa contagem de tempo. Eu percebo sim existir até um processo, porém muito lento. Eu desejo que seria mais rápido, enfático. Chega de poesia e leirismo. Nós não somos crianças. Parem de se fazer de crianças, de vítimas. Isso é muito importante para que fiquem apenas com brincadeirinhas. Pois é que se nos apresenta dentro de conceito de mudanças. Percebo muito mais pessoas dizendo que estão acordando do que, na realidade, estejam. Pois as condutas demonstram o contrário. Veja a loucura, diz ele. Nosso trabalho é conjunto com as legiões do Arcanjo Miguel. Agora é conjunto, né? Ele já não é mais o Arcanjo Miguel, agora é conjunto com o Arcanjo Miguel. Não é mais com Fraternidade Branca, com Miguel, Uriel, Jofiel e Gabriel, e com as 70 fraternidades de luz que administram o plano divino. Já não é mais uma fraternidade, são 70. Capite? Um ponto fundamental é a ativação imediata e urgente do Messias coletivo,
Ou seja, agora vem dos 144 mil mestres ascensionados. Cala a boca! Isso é numerologia cabalística. A soma de 144 dá 9. É o final de uma coisa, de um fato, de um acontecimento, de um período. Né? Isso está na Bíblia, mas não como mestres ascensionados. Está 144 mil seres que ficarão na Terra, que acordaram. E eles lá chamam esses mestres ascensionados de águias do comando. Você percebe que é tudo Star Trek? É tudo ficção científica? Foi ficção espiritual, né? Voluntários especiais. São eles os enviados, sementes estelares do ofício do Cristo. Cadê? Alguém está vendo esses senhores? Verdadeiramente? Apareçam, já que vieram para isso. Não interessa se pensam não estarmos preparados, não interessa. Eu digo, parem de palhaçada, parem com esse circo. Se são melhores do que nós, parem de nos tratar como imbecis. Mesmo que estejamos na condição de imbecis, mas nem todos estão. Quem são vocês? Quem os autorizou a fazer o que dizem fazer e nada fazem? Mesmo que tenhamos culpa por estar encarnados. Por que deixam que assim ocorra? Se podem influenciar as mentes, como dizem, ou consciência para progredirem, não me é proibido pensar. Portanto, eu afirmo e confirmo aqui, agora, que tudo isso é uma grande mentira. Mais uma entre tantas. Eu, perante todos vocês que me assistem, convoco eles a se explicarem ou fazerem presentes. Ordeno e determino que se cumpra esse meu desejo. E creio de muitos. Vamos lá. Deixe de se esconder. Se tudo isso for verdade, apareça aqui agora, né? Toma esse meu corpo aqui, fala com vocês. Falam nada. Continuando a mensagem. O seu despertar é crucial para a transição planetária. E nós estamos aqui para ativar e despertar esse planeta. Bem como o de outros servidores da luz. Eles estão me ativando, hein? Por isso que eu estou falando a verdade. Ativando seus cardíacos. Cala a boca! Que cardíacos? Não tem nada a ver com cardíaco. Isso é metáfora. É uma energia que é presente aqui no peito, atrás do coração, que não tem nada a ver com o coração. O importante é a consciência, para que alcance a vibração necessária. Já disse antes, nada disso é provável de estar acontecendo. Podemos acreditar que sim, porque por estarmos sendo influenciados pelas mídias em todos os seus formatos, mas nada confirmado verdadeiramente, pois é um desejo contido dentro de todos nós, que assim seja. É o desejo da alma. Bom, creio que fui claro, né? Caros irmãos, como um ET encarnado, que não faz parte dessa mentira chamada Frota Estelar, ou Comando Estelar, despeço-me fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz, e que cada vez mais estejam despertos para que a nova era aconteça sem romantismo ou criancice, mas na verdade, na luz que é o Criador. Até a próxima.